Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, um programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui falaremos sobre os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, sobre a história, o costume e a cultura milenar judaica, como também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios. No programa passado nós falamos a respeito da língua hebraica e nós tivemos aqui a presença do professor Paulo Brito. É um assunto que demanda bastante tempo porque temos vários detalhes para falar, para compartilhar, muito conteúdo e muita informação. E, inclusive, se você não assistiu o programa anterior, você pode correr lá e também assistir, que você tem bastante conteúdo interessante. E nós decidimos, então, trazer o professor Paulo Brito novamente para darmos sequência neste assunto tão importante, que é a respeito da língua hebraica. Afinal, a maior parte das escrituras sagradas, a maior parte do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, foi escrito em hebraico. Temos também alguns trechos ali em aramaico, bem curtinho, mas a maior parte em hebraico. E estamos novamente com o professor Paulo Brito. Obrigado, Paulo, mais uma vez, por estar conosco aqui em mais um programa. Obrigado, professor, e obrigado pelo convite. Shalom a todos. Para aqueles que não conhecem o professor Paulo Brito, ele é bacharel em teologia ministerial pelo Seminário Batista Logos, formado no curso Conhecendo o Messias nas Escrituras, do próprio Instituto Tzadik, professor de hebraico moderno e hebraico bíblico, cursou aí por 7 anos hebraico com professores particulares, como também pelo Centro de Línguas Estrangeiras na Universidade Mackenzie e na Casa de Cultura de Israel, atualmente a Unibis Cultural. E o professor Paulo Brito é membro no Templo Batista de Indianópolis. Mais uma vez, Paulo, obrigado por estar conosco aqui, darmos sequência neste tema a respeito da língua hebraica. Nós falamos no programa anterior um pouco a respeito de sofrut, Sim. que é a arte, de escrever os textos sagrados, a sua língua original. E vamos ainda continuar um pouquinho a respeito deste tema, que para você é algo tão especial. Como que é feito um rolo da Torá? E aí eu gostaria que, para aqueles que não estiveram presentes no último programa e que talvez não está habituado com o termo Torá, o que significa Torá e como que é feito, escrito um rolo da Torá. Ok. Obrigado, professor. Torá significa instrução, também pode ser traduzido por lei. E aí você conhece como a lei, que compreende os livros de Gênesis até Deuteronômio. Ainda há escribas, são os escribas modernos. Eles não têm necessariamente a mesma função que os escribas da antiguidade, da época bíblica, mas continuam escrevendo à mão a palavra de Deus, e ela continua sendo transmitida na sua língua original, em hebraico. Então, alguns detalhes, brevemente falando, sobre um rolo da Torá, um rolo da lei, Ele deve ser escrito em pergaminho, que é feito de pele de animal, e não pode ser de qualquer animal, tem que ser um animal kasher, próprio, adequado para esse fim, Além disso, a pena e a tinta que se utiliza também tem que ser tudo kasher, tudo adequado, porque trata-se de algo que é dedicado a Deus. Então não pode ser qualquer elemento ou objeto que você vai encontrar em algum lugar. Então, algo específico. Quando você escreve um rolo das Escrituras, ele deve lembrar o Mishkan. Mishkan é o tabernáculo. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do povo, lá no deserto. Então, um rolo das Escrituras também simboliza a palavra de Deus anexa àquele pergaminho, anexada àquele pergaminho. Isso é ilustrado da seguinte forma: uma folha
né, de pergaminho, de pele de animal, corta-se linhas nela, o que é muito interessante saber esse detalhe das linhas, porque o Salmo 19 menciona linhas e o profeta Isaías também fala de linhas. Mas esse é um assunto para um outro estudo, um outro tema, né? Mas são cortadas as linhas nesse rolo, onde você vai escrever o texto, e é dividido em colunas, 248 colunas ao todo, com 42 linhas por folha, se não me falha a memória. Cada coluna, a primeira palavra dessa coluna tem que começar com a letra Vav. Vav, som de V, ela é a sexta letra do alfabeto hebraico e ela representa um gancho. Tanto é que nas escrituras, se você ler em Êxodo, a construção do tabernáculo, era necessário utilizar Vav, ou seja, ganchos, para prender as cortinas do tabernáculo ao chão. Então, da mesma forma, você está prendendo ou anexando a palavra de Deus a um rolo das escrituras, né? Então, você vai reparar que todas as colunas sempre começam com a primeira palavra, tendo essa letra Vav, que representa um gancho. Muito interessante isso. Bom, só aqui a gente já tem várias coisas aqui para a gente conversar, então vamos lá. Primeiro você falou que tem que ser, o rolo ele é produzido pele de um animal kasher. Isso. Kasher seria próprio para consumo, podemos dizer assim, porque tem a ver com a dieta, alimentação judaica. Sim. Então, ver se está correto aqui o meu raciocínio. Um animal próprio para consumo, vamos pensar, por exemplo, um boi, ele tem que ser abatido dentro das condições propícias mesmo para consumo. Sim. E o animal também tem que estar em boas condições para ser consumido, né? Suponhamos que um animal não esteja em boas condições para ser consumido. Também não se pode aproveitar, então já que não podemos nos alimentar com este animal porque não é kasher, podemos aproveitar a pele para fazer o rolo da Torá. Não pode. Não li um texto específico sobre isso, mas dentro do que conheço, não. Tem que ser realmente kasher, adequado para aquele fim. E não é de todos os animais, né? Vamos dizer, há uma gama de animais kasher que são adequados para o consumo, mas dentre eles há aqueles que podem ser utilizados, a pele dele pode ser utilizada para o fim de preparar um rolo das escrituras. Ok, e esse é um trabalho feito à mão. Se o escriba ele erra ali uma letra, ele tem condição de corrigir, perde-se o rolo, como que funciona isso? Isso é muito interessante. Existe a forma de corrigir ali no momento. Você errou determinada letra, ainda dá para... tem instrumento específico para apagar ali a tinta, tá? Mas isso é naquele momento. Depois que o rolo já está completo, aí é feita uma verificação. E hoje, com instrumentos modernos, inclusive, é feita uma verificação. E se encontrar algum erro, aí ele é passul, inválido, né? O rolo inteiro. Então, tem que ser só na hora que você está preparando, ele já está escrevendo, dá para corrigir alguma coisa. Por ser um trabalho bem minucioso, artesanal, não deve ser, o trabalho final não deve ser muito barato, né? Um rolo da Torá não é qualquer um que consegue ter em sua casa, né? Não, é muito caro e tem que ser porque é a palavra de Deus, né? Então você vai encontrar, pelo menos em cada sinagoga do mundo, um rolo das escrituras. E isso penso que seja algo que a comunidade se ajunte para produzir, porque é realmente um trabalho caro e demanda tempo. Eu entrei no site de um escriba que menciona assim, olha, se você precisa de urgência, esquece. Esse não é um trabalho que é feito assim da noite para o dia. Tá? Vai levar um tempo. Eu fiz um curso livre, né, de extensão da USP sobre pensamento judaico, literatura judaica também, e era um rabino que estava lecionando, né? Curso de 3 meses, né? Depois eu terminei, fiz mais outros cursos com ele de 3 meses, fiquei 2 anos estudando com ele. E em uma das aulas, né, ele disse o seguinte, olha, na próxima semana não teremos aula porque eu estarei nos Estados Unidos, porque a nossa sinagoga ganhou um rolo da Torá. Olha. Então, foi até os Estados Unidos para buscar um rolo da Torá que haviam ganhado para poder fazer ali o serviço religioso. Então... Que ocasião, que bênção.
todas as sinagogas do mundo vai ter lá o rolo da Torá. E ele fica num lugar específico, guardado. Existe todo um momento especial para sua leitura. Como que funciona a leitura do rolo da Torá? Há um momento específico para isso dentro da liturgia. Isso. Nas sinagogas, as escrituras são lidas diretamente do rolo das escrituras, não se lê em livros impressos. Tá? A leitura do rolo das escrituras é feita, se eu não me engano, segundas e quintas, e obviamente no Shabat. Ela é guardada dentro de um armário chamado de Aron, que é a mesma palavra para Arca da Aliança. Então, um símbolo aí. E aí tem o momento de abrir e fazer a leitura. O texto do dia é lido é dividido em 7 porções, e a gente chama de 7 aliot, 7 subidas, porque você tem que subir até a bimá, que seria o púlpito, né, para poder fazer a leitura. E uma pessoa da comunidade é chamada para fazer a leitura. Né? Você falou que o trecho, como é que chama o trecho? As porções, né? Chama Parashá, que é o sistema de leituras que existe desde a época do exílio na Babilônia, em que as escrituras foram divididas em 54 porções para cobrir o ciclo de um ano. Então, em cada Shabat, é lido nas sinagogas aquela porção. Então, por exemplo, Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até capítulo 6, versículo 8, é a porção chamada Bereshit, no princípio. Já o capítulo 6, versículo 9, até o final do capítulo 11, é chamado de Noah, que é o trecho que trata sobre Noé. Por isso, esses trechos são lidos a cada sábado e termina o ano, renova-se, para ler a Torá em um ano. Em toda a comunidade, no mundo inteiro, estarão lendo o mesmo texto em cada sábado. Interessante. E é por isso que em Atos, capítulo 15, é mencionado Moisés é lido nas sinagogas todos os sábados. É uma referência a esse sistema de leitura chamado Parashá, ou plural Parashiot. E Haftará? A Haftará é a conclusão, o significado dessa palavra. Na época em que os gregos dominaram sobre Israel, eles proibiram a leitura da Torá, da palavra de Deus, e sob pena de morte, eles rasgavam os rolos das escrituras. Então os judeus, de forma secreta, ensinavam seus filhos, simulando brincadeiras, e aí foi nessa época que eles pegaram os livros dos profetas e dividiram em 54 porções, para cobrir o período de um ano também. Só que não eram quaisquer porções dos livros deles. Eram porções que tinham temas que tratavam dos mesmos assuntos da Torá, da lei. Então, por exemplo, a primeira porção que trata da criação está em Isaías, provavelmente capítulo 42, se eu não estou enganado. Então, ali fala da criação e isso remete a Gênesis 1, que é a porção da lei que é lida. Né? E aí que surgiu o sistema de juntar a leitura dos profetas com a leitura da lei. Existiu uma terceira divisão que seria da parte dos escritos, que inclui o livro dos Salmos. Okay. Hoje não temos mais essa lista, é uma pena, mas temos sugestões de quais salmos acompanhariam essas leituras. E dessa forma você lê a Bíblia inteira em um ano. E para os judeus que já conhecem o Senhor como seu Messias, como seu Salvador, é acrescentado porções do Novo Testamento para completar o todo dessa leitura, 54 porções também. Muito bem. Nós vimos no programa passado a quantidade de letras que há em toda a Torá, né? E no alfabeto hebraico, quantas letras possui? É equivalente ao nosso alfabeto em português, em quantidade de letras? Quantas existem no alfabeto hebraico? São 22 letras. E dessas 22, 5 mudam de forma quando são a última letra de uma palavra. E dessas, e também 3 letras mudam de som, dependendo de algumas regrinhas e tal. Mas são 22 e são todas consoantes, não há vogais na língua hebraica. E como é que fica a leitura de um texto numa língua consonantal? Como que se compreende uma palavra, já que originalmente não há vogais, né? Bom, o som da vogal está presente, mas você não tinha ela escrita, né? Porque todas as letras do alfabeto hebraico são consoantes. Agora, seria possível ler a mesma palavra de 2 formas ou mais diferentes, dependendo do som de vogal que você acrescentasse. Por exemplo, davar, com vogais A, significa palavra.
Mas eu posso falar dever, a mesma palavra, só que com vogal E. E aí significa peste, uma... Como é que se fala isso? Uma mortandade. É o Tô contexto buscando que vai falar. definir? O contexto pode definir. Mas, para que fosse padronizado e não se perdesse a leitura original, os maçoretas, e isso é uma época mais recente, tá, criaram um sistema chamado Nikud, que é um sistema de vocalização. Eles criaram sinais que são pontos ou traços colocados embaixo, ao lado ou em cima de uma das letras, e esses pontos representam o que para nós é o nosso A, E, I, O, U. E dessa forma, padronizaram o texto. E aí temos o texto chamado maçorético. Essa é a forma de ler a palavra, então ficou assim fixado. Olha, se tem alguém que agradece esse trabalho maçorético, sou eu, porque não tenho profundidade no hebraico e para tentar extrair ali alguma leitura, alguma coisa, ajuda bastante, né? Mas isso se deu a partir de que ano mesmo? Olha, já há registros de que tenha sido muito antes, mas vamos dizer que as principais famílias que padronizaram isso, Ben Naphtali e Ben Asher, são por volta do ano 800. Ali 800, 900, então é mais recente, né? Mas olha, quando nós aprendemos o hebraico, inicialmente aprendemos com o que seriam essas vogais, com esses pontinhos e traços. Mas aos poucos isso é retirado, porque você lê sem, né? E não é difícil. É Antigamente era assim, né? como começar a aprender a andar de bicicleta, né? Tem as rodinhas e depois Isso, você tira as rodinhas e vai caminhando boa comparação, assim. sem elas. E como que as letras do alfabeto hebraico podem ensinar? Tá aí um dos mistérios de Deus. Eu digo que Deus ensina de forma simples e de forma profunda a mesma verdade. Então, para todos os públicos, aqueles que vão se aprofundar no estudo da sua palavra vão encontrar as mesmas verdades que que outros encontrariam de forma mais simples. Isso redunda em glória a Deus. Então, as letras ensinam da seguinte forma: quando você vai para o texto hebraico, você encontra no texto algumas letras que estão escritas com uma forma estranha. No hebraico não existe letra maiúscula e nem minúscula, são todas em um padrão. Mas você vai encontrar letras que têm um tamanho maior do que o normal, algumas com um tamanho menor do que o normal, algumas esticadas, algumas invertidas, até isoladas do texto, e uma única ocorrência quebrada. A letra está simplesmente quebrada. Mas isso é um erro de impressão? Não, não é. Esse não poderia ser consertado. Simplesmente tem sido transmitido através dos séculos. Foram os escribas que fizeram isso. Em alguns momentos, pelo estudo, você pode dizer que isso são marcações dos escribas, algumas formas de código, algumas coisas, mas outras não. E aí, isso é tema do meu TCC, né? Eu estudei bem essa questão e descobri que as letras podem ensinar, os rabinos já comentavam, né? A língua hebraica é uma língua didática, é maravilhoso como ela mesma te ensina, né? Então, os rabinos mesmo, pelos séculos, comentam a respeito de uma ocorrência em determinado texto, de uma letra aqui, uma letra ali, né? E ela ensina de forma isolada. O nome dela ensina alguma coisa, a raiz verbal que está associada ao nome dela também ensina, e mais ainda você aprende com os símbolos pictográficos. É porque os primeiros alfabetos tiveram origem em símbolos. Depois é que eles mudaram para chegar ao que você tem hoje por letras. Então, quando você estuda a história do alfabeto, e no caso eu estudei a história do alfabeto hebraico, você descobre ensinamento. Se você reparar, a letra A é a mesma coisa que foi no início. É a figura de um boi. Ela tem 2 chifres. Só inverteu a posição dela, mas é a figura de um boi. E a letra Aleph também tem 2 chifres, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. E é a figura de um boi, porque como se diz boi em hebraico? Nesse caso, é a aluf da palavra, tem a ver com Aleph, Sim. que é o nome da letra. E o boi é uma figura da cultura do povo da época, questão agrícola, né, e tal, a realidade dali. Então você vê significados, você pode ver uma ilustração dentro de uma palavra. Por exemplo, filho, em hebraico, ben, é formado da letra que representa uma casa e da letra que representa
vamos dizer, uma semente, uma continuidade, tem a figura de um peixe. E aí, o que significa filho? O que é um filho, de acordo com a língua hebraica? Ele é a continuidade da casa. Então, você vendo isso dentro da cultura, isso mais enriquece. Eu acho que Deus encheu de detalhes para ilustrar, e isso pode ser utilizado para ilustrar a própria palavra dele. Perfeito. E em relação ao testemunho entre os judeus, qual que é a importância de se aprender o hebraico num trabalho de testemunho? Aprender o hebraico vai te ajudar a testemunhar de Yeshua, Jesus, o Messias, para os judeus. Falar na língua deles aquilo que lhes é próprio. Tirar a roupagem cristã, ocidental, no sentido que tira as raízes judaicas do próprio Jesus, que é judeu, pelas Escrituras, como vemos. Então, quando você consegue mostrar para eles, através da língua deles também, você abre uma porta, cria relacionamento. Essa pessoa aprendeu minha língua e está me explicando uma verdade, agora eu consigo enxergar. Então, você tem... a importância de aprender o hebraico é também de ajudar a testemunhar para os judeus sobre quem é o Messias. E os judeus da diáspora, espalhados em vários países, eles falam, obviamente, a língua do país em que estão, mas o judeu religioso, ele mantém o hebraico. Sim, mas o hebraico, geralmente entre os mais observantes, judeus mais observantes, vai ser falado mais no Shabat, na sinagoga, para questões religiosas, mais ainda do que no dia a dia. Né? Dia a dia você pode usar outras línguas e tal, conserva-se o hebraico como uma língua sagrada, então uma reverência. Isso entre o grupo que é mais observante dos judeus. Então, aí faz-se a necessidade ou é mais eficaz você usar termos que são singular mesmo ao povo, né, na sua própria língua, porque já tem toda esse pensamento, né, de que não, o Novo Testamento é um livro gentílico, Jesus era um romano, o que tem no Novo Testamento é estranho ao judaísmo, quando na verdade você tem a cultura judaica, né, imersa ali nos textos, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, e termos também, né, que soa de uma forma mais de fácil assimilação para o judeu, por isso se faz também necessário o uso do hebraico. Né? Sim, sim. Um pouquinho de gramática, hebraica. Professor, nós temos várias versões da Bíblia. Recentemente eu vi um professor falando que nós temos em português mais ou menos umas 35 versões da Bíblia. E nós temos versões que, né, traduzidas para o português, que são ruins, outras são regulares, outras são boas, outras aí já são um pouco melhor. Qual que é a importância de estudar a gramática da língua hebraica com relação ao texto bíblico, uma vez que a gente tem aí já várias versões traduzidas aí para a nossa língua? Acho que se você pensar que a gramática é uma coisa ruim, são uma série de regras, só tem que estudar para saber como é escrito, não. Através do hebraico você vai aprender ênfases do texto bíblico, né? Então, para quem é pastor principalmente, para quem é um professor de uma escola dominical e que está ali aprendendo a língua, quer ir direto no original e aprender mais, olhe um exemplo. Na língua hebraica, vamos dizer, o hebraico bíblico, a ordem para escrever uma frase é da seguinte forma. Primeiro um verbo, seguido de um sujeito e um complemento. Sempre é essa ordem. Quando isso é alterado no texto, é porque o autor fez isso de propósito para chamar a atenção para alguma coisa. Então, porque fugiu do padrão. Então você tem lá Gênesis capítulo 23, que é Hayesará, a vida de Sara. 21, está ali no trecho. E o texto começa com Deus, não começa com um verbo. Então, e Adonai, o Senhor Deus, visitou a Sara. Quando normalmente a ordem no hebraico seria visitou Deus a Sara. Qual é a ênfase aí? É mostrar que foi da vontade de Deus cumprir uma promessa que ele tinha feito. Ele falou, eu quero fazer isso. Então a ênfase está dizendo, ele foi lá e fez. É muito forte isso. Né?
porque fugiu do padrão da forma de escrever. Então, é interessante que numa tradução se perde, né, muitas coisas, né? Às vezes você não faz uma tradução ao pé da letra e esses conceitos, essas preciosidades, elas podem até acabar se perdendo, né, para uma versão, para uma tradução. Se você tem um conhecimento, um estudo no hebraico, você consegue extrair isso. Às vezes você vai perder, isso é verdade, mas em que sentido? As línguas são diferentes, então você não vai poder seguir palavra por palavra como está escrito em uma língua, porque os conceitos da sua língua são diferentes. Então você vai adequar na hora de traduzir para a forma como você e todo o seu povo, o país onde você está, fala. Aí é que entra o trabalho, então, dos pastores, dos líderes, na hora de produzir um sermão, indo para o original, porque eles vão explicar essas ênfases. Você vai continuar a entender a mesma verdade de forma simples, senão Deus não teria permitido que soubéssemos em diversas línguas, mas será muito mais enriquecido na hora de explicar o texto, já que não dá para palavra por palavra às vezes seguir. Então esse é um trabalho de dedicação que os pastores, os estudiosos têm que fazer na hora de produzir um estudo das Escrituras. É na hora de explicar ali. Muito bem. Eu já tive a oportunidade de estar presente em vários serviços religiosos, né? O serviço religioso é o culto, como nós conhecemos. O judeu costuma chamar serviço religioso. Eu já tive a oportunidade de estar, como você também, em vários serviços religiosos. E quando é feita a leitura né, dos textos bíblicos, é de uma forma cantada, uma cantilação, né? Não é apenas uma leitura como nós fazemos. Teamei Hamikra. O que significa e para que serve, professor? Às vezes você pensa que a leitura é ruim, né? Tá cansativa. Os Teamei Hamikra são os sabores da leitura, porque a leitura tem sabor. Então ela tem que soar muito bem aos seus ouvidos, né? Então por isso as escrituras são cantadas. Os Teamei Hamikra, literalmente significa os sabores da leitura, são símbolos, sinais, às vezes traços ou pontos, que são colocados embaixo ou em cima das palavras para três propósitos. Um, para cantar aquela palavra, para cantar as escrituras. Dois, para análise sintática, então eles vão te dizer o conceito ali, esse pensamento vai até aqui, vírgula, aqui já começa outra parte, isso é subordinado, e três, sílaba tônica, onde quer que ele esteja posicionado na palavra, você vai saber como ler corretamente aquela palavra. Então são esses os três usos da cantilação. Eu ouvi de um professor de hebraico que é como se tivesse mesmo ali como se fosse uma partitura, né? Porque não é algo existe uma forma correta mesmo de ser feito, né? Não é simplesmente você reproduzir um som lendo ali o que está escrito. É passado de geração em geração, né? Geralmente no bar mitzvah o menino aprende também a cantar um pouco, mas quem faz isso na sinagoga é o Hazan, vamos dizer o líder litúrgico, né? Ele vai cantar os trechos ali das escrituras. Então a melodia é passada de geração em geração e deixa eu ver, há variações entre as comunidades judaicas, mas sempre tem um sistema ali. Muito bem, professor. Chegamos ao final de mais um programa. Nós podemos aprender um pouquinho mais aí a respeito das curiosidades, da importância da língua, do alfabeto hebraico. Como disse, você é professor e nós temos um curso aí que está se iniciando. Para aqueles que desejarem estudar o hebraico, o grego, como é que isso pode ser feito, professor? Bom, a partir de 8 de março, lá no Templo Batista, em Indianópolis, então 8 de março, todas as terças, né, a partir das 19 horas, eu vou ministrar em hebraico bíblico e grego bíblico. Para você que já é pastor, gostaria de revisar as línguas originais, para você que acabou de se formar no seminário e precisa se aprofundar mais, mas de uma forma mais leve, então esse curso é para você. E para quem quiser começar do zero também, né, gostaria de ter o conhecimento, dar
aulas nos departamentos da sua igreja, esse curso é para esse público. Tá? E dá tempo ainda de fazer inscrição, só entrar em contato com você. Por quais Sim. canais? Sim, pode entrar em contato comigo pelo e-mail paulo.h.brito@hotmail.com ou WhatsApp 98503-6897. Muito bem, professor Paulo, muito obrigado mais uma vez por atender aí prontamente em estar Obrigado. conosco em mais um programa. E queremos também agradecer a você que chegou até o final conosco aqui. Agradecemos a sua audiência e sempre lembrando você a orar, interceder pelo povo de Israel, pelos judeus, para que venham reconhecer o seu próprio Messias, o Senhor Jesus, Yeshua, como o seu remidor, como o seu redentor salvador. Me despeço com Shalom Aleichem e até o nosso próximo programa.